Seja muito bem-vindo a uma nova temporada do Código Aberto. É um prazer receber você para mais uma série de estudos muito especiais sobre a Palavra de Deus, sobre temas importantes e nesse trimestre de forma bem especial, nessa temporada, nós temos um assunto que é dos mais imprescindíveis para o tempo que a gente vive. Num tempo onde há muita diversidade, num tempo onde existe a incapacidade humana de lidar com a diversidade, nós vamos conversar nessa temporada toda sobre unidade. Nós conversamos na última temporada sobre o livro de Atos, sobre o nascimento da igreja e, de certa forma, a gente vai continuar falando sobre igreja. Mas agora a gente vai falar sobre não a igreja de Atos, mas sobre a igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que é chamado para ser o representante de Cristo. O corpo de Cristo que é chamado para agir em harmonia e em unidade. E você é nosso convidado para participar dessa temporada. Para participar assistindo, para participar dando suas contribuições, para participar interagindo com a gente através das redes sociais do Código Aberto. Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a todos nós nessa temporada de estudos. E, como toda temporada, a gente traz um time novo de convidados. Nós despedimos na semana passada daqueles que passaram 3 meses com a gente e hoje a gente está recebendo então esse grupo novo. E eu vou apresentar para vocês cada um deles. Alguns talvez você conheça, outros você vai conhecer aqui. O fato é que daqui a 3 meses todos eles serão muito conhecidos, serão muito presentes na sua casa. Então eu vou começar apresentando a Ágata. Oi, pastor, tudo bom? Você está bem, Ágata? Tô bem, graças a Deus. Ágata, acho que boa parte das pessoas te conhece. Você participa do Ministério Faz? Exatamente. Às vezes participo e hoje estou aqui. Às vezes Ministério Faz, às vezes Isso. Código Aberto. Isso. Beleza, muito bom ter você aqui. O que você faz da vida fora o Faz? Eu estudo jornalismo durante a semana e falo muito também. Fala bastante? Que Falo bom. bastante. Precisamos de pessoas que falem bastante. Verdade. E você faz jornalismo onde? Eu faço jornalismo na Universidade Federal de Sergipe. Inclusive, um beijo a todos os meus amigos que estão assistindo. E é isso. E é isso. Então, lá de Aracaju. Lá de Aracaju, terra bonita. Estão convidados a visitarem Aracaju. O melhor coco que vocês vão provar na sua vida está lá em Aracaju. O melhor coco da vida. Isso, Okay. Exatamente. Então, iremos todos para Aracaju depois dessa temporada Exatamente. provar o coco. Seja muito bem-vindo, Ágata. Obrigado pela presença. Pastor Bruno, seja muito bem-vindo. Como é que tá? Um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar com vocês também. E você hoje trabalha onde, pastor? Hoje eu estou no UNASP, campus Engenheiro Coelho, como um dos pastores da igreja ali. Isso, o UNASP, que é, a gente, vez ou outra, sempre tem alguém do UNASP aqui, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Você trabalha lá hoje, mas você é natural de onde? Eu também sou nordestino, viu? Eu sou do Recife. E tem bons cocos ali também. Então vamos ter que tirar a tema, então. Vamos ter que provar de Aracaju e provar de Recife. O do Recife é melhor. De Recife melhor, então tá ótimo. Vamos ver. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por estar junto com a gente aqui nessa temporada. A gente tem também, junto com a gente no time, o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, pastor? E você, Gustavo? Trabalha onde? Faz o que da sua vida? O que eu faço? Eu sou jornalista, né? Trabalho com assessoria de comunicação para a instituição que organiza a igreja, que administra a igreja, na região norte do Paraná, em Maringá, com sede em Maringá. Você mora em Maringá? Moro em Maringá hoje. Maringá, que é uma ótima cidade. Boa, né? Você conhece, né? Eu conheço também. Eu também moro ali pertinho, eu moro ali no IAP, que é o Instituto Adventista Paranaense, que é uma instituição irmã ali ao UNASP. Então é um prazer ter você aqui também, Gustavo. Prazer também estar aqui, pastor. Mas você é natural lá do Paraná, não? Eu sou de Santa Catarina, Santa e Bela Catarina. Aliás, só lugar bonito até agora aqui, né? Recife, Sergipe. Não, a gente ainda está no litoral ainda, né? Ainda a gente não saiu do litoral. Muito bom. Mas sou de Santa Catarina, vivi a vida toda lá, nasci lá e agora estou em Maringá trabalhando. Prazer ter você também aqui, Gustavo. Obrigado. Deus te abençoe. E por fim, Tamires, que não nasceu no litoral. Não! Não. Eu sou da cidade mais bonita do Brasil, gente. Qual que é? Porto Alegre. Ah, sim. Sou uma gaúcha com orgulho, Sempre temos cara. uma cota de gaúcho, sempre tem um... Sim, tem que representar. E você faz o que da vida hoje, Tamires? Eu sou jornalista, trabalho também com tradução e eu sou mestranda. Eu acho que esse é meu trabalho principal. Eu faço mestrado no LabJOR, que é uma instituição que faz parte da Unicamp, lá em Campinas. E sou muito feliz fazendo isso. Legal. Graças a Deus. Então, não intencionalmente, mas temos 3 jornalistas. Estudando jornalismo. Muita gente que fala. Temos um jornalista
E, nossa, muita gente fala, e também formado em jornalismo. Por etapas, né? Tá fazendo jornalismo também, pastor, ou não? Não, mas eu também sou da área de comunicação, né? Então não Área tem de audiovisual. Não precisa de mim essa temporada, tá muito fácil. Mas muito bom, prazer ter vocês aqui, prazer, viu, Tamires, receber você aqui também. Obrigada. E como toda a temporada, a gente tem nossos convidados musicais especiais, e para esse começo de temporada, a gente tem com a gente a Ana Beatriz. Como é que tá, Ana? Tudo em bom, ordem? pastor? Tudo bem, graças Tudo a ótimo. Deus. Prazer estar aqui com vocês. Acho que eu sou a única que não sou jornalista, né, gente? Não, eu também não. Bom, eu vim só pra cantar, tá? Então... Ai, que prazer. E você também tá no litoral agora, né? Eu sempre fui do litoral, do litoral, né? então tá Sim, tudo sou certo. carioca, mas tem alguns meses que eu tô morando na Bahia, que por sinal também tô amando. E assim, tá sendo uma bênção pra mim continuar como uma boa serva do Senhor, ter retornado a cantar, né? Porque eu tava um pouquinho distante da música por conta do local que eu tava morando, mas além de ter regressado, estar participando do programa, para mim está sendo uma benção. Legal. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom ter você com a gente também, cantar Obrigada, daqui a pouquinho. pastor. E cantar acompanhado das lendas que aqui estão com a gente, Sidão e Os Marquinhos, queridos, sempre. né? São sócios do Código Aberto. Eles têm mais participações do Código Aberto Minha que banda de 2. Mas legal, muito bom ter vocês aqui também. Obrigada. A gente vai para o nosso estudo, para o primeiro estudo, e antes a gente vai fazer uma oração. Eu quero convidar você para nos acompanhar nesse momento. A gente vai orar pedindo para que Deus dirija a nossa conversa, nessa nossa primeira conversa dessa temporada. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos pela direção que o Senhor dá para a gente e te louvamos porque estamos aqui reunidos e te agradecemos por aqueles que estão nos acompanhando, onde quer que estejam nesse momento. Nós pedimos que o teu Espírito fale ao nosso coração, fale através de nós e fale também àqueles tantos que precisam ouvir da tua palavra e precisam conhecer-te cada vez melhor. Nos entregamos em tuas mãos, revele-se a nós e através de nós e a despeito de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós quando olhamos para a Bíblia, a gente com frequência a gente é convidado a olhar para os princípios. Quase todos os temas bíblicos que a gente pensa, quase todas as temáticas que a gente traz aqui, a gente está vindo de uma lição em que nós falamos de um livro bíblico especificamente, mas agora a gente vai trabalhar de um tema que é a unidade em Cristo. E quando a gente pensa nos temas, nos grandes temas bíblicos, de alguma maneira o ponto de partida sempre é a criação, né? A gente sempre volta lá para o Gênesis. E pastor, por que a gente tem que recorrer lá à criação para entender os grandes temas bíblicos? Por que sempre a gente faz esse exercício de voltar lá no princípio para entender esses grandes temas? Eu não diria só a criação em si, mas para você entender toda a teologia bíblica, você precisa dos 5 primeiros livros da Bíblia. O Antigo Testamento, mas também o Novo, é um eco da teologia que foi fundamentada nos 5 primeiros livros. Quando você estuda, por exemplo, todo o Antigo Testamento, não tem muita coisa nova, teologicamente falando, daquilo que já foi fundamentado nos 5 primeiros livros. E a criação é o nascimento não apenas da humanidade e do que foi feito aqui na Terra, mas também alguns princípios já são colocados ali, né? O princípio da família, da adoração a Deus. Então a gente tem que recorrer a essas bases para poder entender lá na frente o que a Bíblia está ensinando. E quando a gente pensa sobre esse chamado que a gente vai estudar durante o trimestre todo de unidade, o que a gente tem na criação que nos fale sobre isso? O que a gente tem na criação que nos fala da nossa identidade? Né? A gente vai lá para a nossa origem, na nossa origem a gente resposta sobre nossa identidade. O que existe nesse relato da criação que fala da nossa identidade e dessa necessidade, se é que existe, da gente trabalhar junto, da gente viver em união? Acho que até antes da criação, a própria existência de Deus é trino, né? A Trindade nos dá esse ensinamento de união já, né? E quando Deus nos ensina também, Deus é muito didático, né? E quando Cristo chama Deus de Pai e é tratado como Filho, Deus nos ensina também o tipo de união que Ele quer que a gente tenha, né? Deus poderia nos ensinar como, sei lá, como se Deus, Pai e Filho fossem sócios ou fossem membros de uma mesma equipe, onde cada um tem a sua função e cada um tem o seu ganho, mas não é assim. É uma relação de pai, como se fosse pai e filho. É claro que Jesus não é filho de Deus literalmente, né? Não é biologicamente nem de outra maneira. Jesus não foi gerado. Essa relação pai e filho que Deus nos ensina é porque Ele quer dizer que é uma relação de submissão,
de sujeição, de respeito, de dependência e principalmente de amor, né? Então Deus nos ensina que o tipo de união que Ele quer é essa, a união de família, né? Aliás, esse tipo de união muitas empresas usam, né? Essa empresa é uma família e tal. Eu acho até meio forçado em algumas situações. Em alguns momentos Em alguns momentos. Mas, por exemplo, eu lembro muito bem do time que foi pentacampeão, do Filipão, que chamava da família Scolari, né? Sim, em 2002. Então, né? quando tem um exemplo de união, de unidade, que tem um sucesso no que faz, sempre se refere à família. Então, isso foi ensinado lá no início, né? Sendo Deus Trino e tratando Deus Filho, Deus Pai e também depois com a criação da família, como a gente vai falar agora no Éden, né? Mas uma outra coisa que me chama bastante a atenção no relato da criação já é a diversidade que Deus coloca nesse novo mundo que Ele está habitando, né? Ele poderia ter criado só a gente e umas plantinhas ali para a gente comer, sei lá. Mas Ele decide povoar o mundo com espécies completamente diferentes. Ele usa toda a sua criatividade divina para deixar o mundo mais bonito, mais diverso, diferente. E nós temos o privilégio, os humanos, né? Nós temos o privilégio de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que isso fala diretamente às nossas origens. Então, você olhar... Eu estou olhando aqui para o pastor Bruno, e eu sei que ele é a imagem e semelhança de Deus, mesmo após Obrigado. o pecado. Amém. Mesmo após o pecado, ele continua sendo assim. Então, todas as pessoas são assim. A partir do momento que a gente começa a olhar para o nosso próximo desse jeito, a nossa noção de diversidade muda um pouco, porque todos nós temos a mesma origem. E já continuando sobre a imagem e semelhança que está lá em Gênesis 1:6, também a gente nota que a santificação foi imposta por Deus. E aí a gente já foi escolhido desde a criação. Então, sobre essa eleição de Deus, a gente já tem a nossa identidade completa aí. A gente é filho de Deus e feito à imagem e semelhança dele para perpetuar essa imagem e semelhança nos nossos irmãos. Então já mostra a unidade, de fato, no começo da criação, onde ele já nos deixa diversos, assim unidos perante Cristo, perante a semelhança com Cristo e a obediência, que é uma questão crucial para a santificação. Eu acho interessante pensar nesse lance da identidade, porque pegando aquilo que vocês estão falando, a gente olha que faz parte da nossa identidade ser seres em conexões plurais, com Deus é plural, e conectar-se com a diversidade, porque Deus nos cria num ambiente diverso. Então, a unidade não é algo que Deus que vai aparecer depois. A unidade, ela surge junto, né? Ela surge tão certo quanto o ser humano vai surgindo, já vai surgindo essa ideia de ter que ver em unidade. E esse tipo de unidade, que é a unidade com o diverso, que é a unidade com o diferente. Porque às vezes também, em algum momento, a ideia de unidade pode dar pra gente, pode soar pra gente como sendo algo que não é unidade, que eu preciso de pessoas iguais, que eu preciso de coisas iguais. Deus faz todo colorido, Deus faz a diversidade. Deus é um Deus plural e cria coisas plurais, né? Sim, inclusive unidade e uniformidade são coisas diferentes. Embora que a palavra apareça e o conceito é muito confundido, mas Deus quer unidade, mas Ele nunca quis a uniformidade. Essa questão da diversidade que você mencionou muito bem, ela também existe na humanidade, embora que era só um par, era um casal, mas eram completamente diferentes, assim, fisicamente, psicologicamente. A gente não tem tantos detalhes de como era a psicologia deles, de como eram as emoções deles. É diferente do que é hoje, com certeza, porque não havia pecado, mas eram diferentes entre si, né? Complementares até. E neles havia também a potencialidade de haver ainda mais diversidade, porque você tem todas as raças humanas que são originárias desse casal. Então, Adão e Eva tinham essa potencialidade genética, porque Deus já pensou na diversidade, uma diversidade que é muito embrionária na criação, em termos de humanidade, não das espécies, mas que depois veio ainda mais a ser pluralizada. A diversidade estava ainda encapsulada e ela vai ser, sim, né, multiplicada. Uma pergunta para a gente terminar esse bloco é a seguinte: pensando em tudo isso, qual que é o tipo de unidade pretendida por Deus? O que Deus queria? Quando Deus cria os seres dessa maneira, diversos, quando Ele dá essa possibilidade ainda dessa diversidade de ser multiplicada,
ele faz tudo isso porque ele está pensando em promover, e a gente está falando disso, que ele faz isso não pensando em promover divisões, mas está pensando nisso como formas de alimentar essa unidade. Que tipo de unidade Deus pretendia? O que era fundamento dessa unidade? Qual que era a intenção de Deus? Eu acho que tem tudo a ver com a questão da imagem e semelhança, que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, e principalmente quando a gente é criança, a gente tende a levar isso para o lado físico, né, lado material. Então Deus é como a gente, né, essa forma humanoide, tem 2 pernas, 2 braços, enfim. Só que a questão é que Deus é um ser pessoal, e o que a gente precisa para ser uma pessoa? Né, alguém que perde os membros não deixa de ser uma pessoa. Até a própria questão mental, alguém que sofre algum distúrbio não deixa de ser uma pessoa. A pessoa é alguém que é capaz de fazer escolhas, que se emociona, que se comunica com outros seres, né? E principalmente essa questão que a gente estudou, a nossa imagem e semelhança que foi colocada no estudo, no guia, é o amor, né? Deus colocou o amor na gente, assim como Ele é o amor, a essência dele é o amor, e não faria sentido Deus ser amor se Ele vivesse sozinho. Né? Como o amor ele não tem nada a ver com solidão, não tem como ser. Então a gente precisa um dos outros para expressar esse amor, para demonstrar amor e viver em unidade, em comunhão. Né? Então a nossa imagem e semelhança, a gente é a imagem e semelhança de Deus quando a gente promove o amor, vive em amor. Sim. E dessa porque maneira, a gente unidade. vive em amor, a gente consegue ter uma convivência harmoniosa mesmo com quem é diferente de nós. Eu acho que esse é um grande ponto da criação também, né? Eu acho que a Porque chave da viver em unidade amor- exatamente é a diversidade, sabe por quê? Porque cria dependência também. A diversidade, eu ser diferente de você, faz com que eu precise também de você e que a gente precise de um em comum, que é Deus, que é o amor. E você vê isso mesmo na criação, quando Deus ele não cria o homem autossuficiente, nem para relações pessoais, porque você tem o homem e a mulher, e também não em relação à natureza. Ele depende da natureza para se alimentar, ele é o mestre da natureza, tem que cuidar, e Deus ele trabalha com isso muito bem. Né? Essa unidade faz com que tudo funcione ali na criação e que tudo funcione no decorrer da história. Essa era a unidade pretendida por Deus. Essa unidade pretendida não foi alcançada, não durou muito tempo, e a gente vai voltar daqui a pouco no segundo bloco, pensando em quando é que as coisas saíram de rumo, como é que elas saíram de rumo e como é que a gente está nessa saída de rumo até hoje. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho.